A gente segue ainda falando sobre todas as contribuições de INIED para o campo científico, para a sociedade, para a arqueologia mundial, conversando com o Vinícius Franco. Ele é cientista social e arqueólogo. O professor Vinícius aceitou o nosso convite para conversar um pouquinho também sobre esse legado de INIED. Já estou com o professor Vinícius no nosso telão, ao vivo. Recebo o professor de forma online no nosso estúdio, professor. E eu já começo agradecendo a participação do senhor nessa nossa cobertura aqui no Jornal de Picos. E pergunto, o senhor enquanto arqueólogo, acredito enquanto pessoa que é atravessada também pelas pesquisas de INIED. INIED, professor, era tudo isso que eu falei? Boa tarde. Boa tarde, gente. Agradecendo aí a TV Cidade Verde pelo convite. Muito feliz e triste de estar aqui nesse momento, né? Mas eu acho que morre a cientista, mas toda a produção científica e a ideia que ela deixou permanece aí e permanecerá, né? Eu estou aqui no nosso laboratório em Fortaleza e lembrando do tempo que eu trabalhei no laboratório em São Raimundo Nonato, na Fundan, e que eu passava o dia limpando peças e analisando, aprendendo, né? Ela não mudou só a vida das pessoas em São Raimundo Nonato, em todos aqueles municípios ali ao redor, do entorno. Ela mudou vidas de pessoas em todo o Brasil e também fora do Brasil, né? As teorias, né, bem revolucionárias de ocupação das Américas e do Brasil, elas estão aí sendo estudadas, comprovadas. Os alunos que fizeram parte da Fundan no início, né, quando eu fui fazer faculdade, saí daqui de Fortaleza para o Piauí, a Univasf não tinha ainda instalações próprias e a gente passou a fazer todo o curso nas instalações da Fundan. Por muitas oportunidades a gente teve aula e fomos a campo também, apesar da idade já avançada à época, até bem pouco tempo ela ainda ia de carro, né, visitar a serra e fazer esse ritual que era diário de visitação. Então, a importância, o legado, que todos já falaram muito bem, é difícil acrescentar mais alguma coisa, é incomensurável, né? Ela tocou a vida de milhares de pessoas. Professor, a gente escutava nas falas dos nossos entrevistados, e claro, acompanhando esse legado de INIED, que ela precisou de fato bater de frente. Ela precisou defender não só o estudo dela, mas quem sabe desenvolver esse campo da ciência lá em Coronel José Dias, no Parque Nacional da Serra da Capivara, onde o senhor passou um período também. De fato, existe às vezes essa resistência de a ciência conseguir se desenvolver, mais estrutura, e a gente lembra que o próprio aeroporto que hoje tem lá em São Raimundo Nonato, chegou em São Raimundo através de muita luta da INIED, de querer apresentar o parque para fora do Brasil, para atrair turistas, para mostrar essa história do nosso passado, do passado da humanidade, cravado no sertão do Piauí. E foi algo, todas as conquistas que a gente tem hoje lá no parque, foi conseguido através de muita luta, eu acredito. Sim, de fato. Você até adiantou uma coisa que eu ia falar sobre o aeroporto. Eu estava lá no momento ainda estudando, né? Mas ela sempre ligada. Teve um momento engraçado que atrás, eu acho que de financiamento para o parque, nós fomos levados, né, para Teresina, acho que para a porta do governo do estado, e até na época também eu dei alguma entrevista sobre, né, os alunos se mobilizando junto com ela, né? Sempre teve essa coisa, né, de colocar os alunos também envolvidos nessa luta, mas não é fácil, né, no Brasil você fazer ciência, apesar de sermos uma grande potência, com grandes cientistas. A ANET sempre dizia que o parque tem mais potencial do que muitas praias, e aí eu posso falar daqui do Ceará, né? Então, mas o que a gente vende é a praia, né? E ela tinha esse sonho, o hotel também da Serra da Capivara e com o aeroporto, de encher aquele parque com pessoas para desenvolver o turismo local, desenvolver a ciência e estudar principalmente os sítios, né? Que são mais de 1.500 sítios já cadastrados
e todos com pinturas rupestres e o maior conjunto de pinturas rupestres do planeta. Professor, não sei se nesse período que o senhor esteve lá em São Raimundo, ali em Coronel José Dias, se chegou a conhecer o Museu da Natureza. Eu fui para Coronel José Dias fazer uma cobertura da inauguração do Museu da Natureza em 2018 e o que eu encontrei foi um museu altamente tecnológico, moderno, cravado no meio de uma chapada, conversando com algumas pessoas que estavam na inauguração e professoras, pesquisadores falando, olha, Clebson, o que a gente encontra aqui é uma estrutura de primeiro mundo, é um museu tecnológico, moderno, imersivo, muito didático e hoje recebendo diversos alunos, excursões até mesmo de fora do Piauí, um desejo de NIED também de falar de ciência, ensinar as crianças desde cedo de forma prática, didática, lúdica, com tecnologia. Eu sou da turma de 2007. A terceira turma de arqueologia lá da Univasf, que ainda utilizava as instalações da Fundam, né? Então, eu saí de lá um pouco antes da construção do museu, mas já visitei várias vezes, porque além do vínculo científico, institucional, eu fiz grandes amigos em São Raimundo Nonato, então eu não cortei ainda esse cordão umbilical, né, com a serra, o que ela fez na minha vida e o que ela mudou. Professor, só para encerrar essa entrevista com o senhor, se o senhor pudesse falar para a gente hoje, não sei, em uma palavra ou numa linha de raciocínio, uma frase, né? NIED Guidon, a partir de agora, depois da sua partida, quando a gente falar de NIED Guidon, a gente vai lembrar muito do quê? O que é que vai nos atravessar? Brasil, arqueologia mundial, ciência? Sofisticação, desejo, sonho, insistência, luta, né? Ela desenvolveu no Nordeste, principalmente, essa arqueologia que a gente tem hoje, né? Todo mundo do Nordeste passou pela NIED de forma direta ou indireta. Então, o ensinamento que ela deixa é que a ciência é um meio não só pela ciência, mas também para desenvolver e para tirar as pessoas de situações, às vezes, não tão favoráveis, né? E foi isso que ela, com toda a gente que passou pela Univasf e toda a gente que teve contato com ela em São Raimundo Nonato. Como eu disse, todo o legado, toda a história e a ideia dela permanecem vivas, reproduzidas em cada pessoa que ela conheceu e que ela tocou. Conversamos com o cientista cientista social e arqueólogo, professor Vinícius Franco. Professor, eu queria agradecer a sua participação e a sua entrevista. Boa tarde. Você que não conhecia, que eu acho difícil uma pessoa que é do Piauí não conheça NIED Guidon, não tenha ouvido falar de NIED Guidon, mas pode sim, claro, pode existir. Vou te deixar uma dica. Tem um documentário produzido, salvo engano, em 2020. É um documentário de pouco mais de 2 horas que retrata um pouco da trajetória de NIED. Inclusive, o nome do documentário é NIED. No Spotify também, você gosta de escutar música, utiliza muita música, plataforma de música, dispositivos? Lá no Spotify também você encontra uma espécie de entrevista, um podcast, que fala um pouquinho também sobre NIED Guidon. Eu acho que vale muito a pena você, quem sabe, tirar, não sei, o próximo final de semana, você está trabalhando ao longo dessa semana, ou se você tiver a oportunidade hoje ou amanhã, de procurar saber quem foi NIED Guidon. Quais as contribuições de NIED para o Piauí, para o Brasil, para a arqueologia, para o mundo, para o sertão piauiense.